Quero contar para vocês como aprendi que não devo me envolver nos relacionamentos dos outros. Eu fiz uma confusão bem grande e me sinto muito mal com isso. Eu e minha mãe, a Lisa, vivemos sem meu pai há 3 anos. Ele nos deixou porque se apaixonou por outra mulher, mas essa é outra história. A mamãe não teve nenhum relacionamento desde então. Eu pensava que ela poderia ter medo de um novo começo, você sabe, porque o papai a traiu. Mas daqui a alguns meses vou para a faculdade e não quero deixá-la sozinha. Uma mulher de 40 anos morando sozinha em uma casa com um gato? Isso é realmente triste. Então eu tive uma ideia e bolei um plano. Eu fiz um perfil para minha mãe no Tinder e comecei a procurar um candidato. Depois de algumas curtidas e matches, escolhi um cara perfeito, o Kevin, 42 anos, solteiro. Conversei com ele por um tempo e logo ele me convidou para sair. Bem, mais precisamente, ele convidou a minha mãe para sair. Ok, tudo o que tive que fazer em seguida foi convencê-la disso. Ela sempre foi muito meiga e eu sabia que se apenas sugerisse que ela saísse com um homem desconhecido, não concordaria. Então decidi forçar essa decisão. Entrei no quarto dela e disse: Oi mãe, marquei um encontro para você, é amanhã, então precisamos nos arrumar. Ela ficou chocada, de fato, mas deu certo. A primeira coisa que ela me perguntou não foi sobre o encontro, mas sobre o que usaria. Entende? É uma boa estratégia, confunda seu inimigo e depois ataque. No dia seguinte, ela começou a ter dúvidas sobre isso, mas eu garanti que ela estava apenas preocupada e que tudo ficaria bem. Então chegou a noite. Minha mãe parecia uma rainha. Um vestido preto lindo e uma super maquiagem. Este homem não resistiria. Logo Kevin chegou e eles saíram para o encontro. Eu estava tão nervosa. Talvez até mais do que a minha mãe. Eu esperava que tudo corresse bem. Depois de um tempo, percebi que já fazia um tempão que eles tinham saído, e isso era um bom sinal. Significava que tinham algo em comum. Ela voltou tarde e comecei a perguntar sobre o encontro, mas a resposta era óbvia, pois ela parecia ter florescido. Ela estava feliz por ter concordado e admitiu que sentia falta da sensação de quando alguém está interessado em você. Fiquei tão feliz que deu certo. Foi um pequeno passo para mim, mas um grande salto para a felicidade da minha mãe. Durante meses, o clima em nossa casa era de positividade. Mamãe brilhava de felicidade. Ela saía com o Kevin com bastante frequência e sempre voltava de bom humor. Isso era exatamente do que ela precisava, um relacionamento saudável. Mas eu não esperava que ela fosse exagerar com isso. Uma noite, ela estava se preparando com pressa para sair. Nervosa, tentando escolher um vestido, se maquiando rapidamente. Fiquei animada em ver o quanto ela estava tentando impressionar o namorado. Aquilo era tão fofo. Então, a campainha tocou e ela já estava pronta. Mamãe abriu e havia um estranho à nossa porta. Ele beijou minha mãe e disse oi para mim. Eu fiquei completamente sem palavras. Mamãe disse: Lea, este é o Rob. Rob? Lea. Eu vou chegar tarde, não me espere. E eles saíram. O que diabos aconteceu? Rob? Quem é Rob? A mamãe encontrou um novo namorado? Aquilo era muito esquisito. Eu pensei que ela e o Kevin estivessem bem. Eu mal consegui que ela fosse ao primeiro encontro. E agora ela rapidinho achou um novo namorado sozinha. Quer dizer, isso é muito bom. Eu só não esperava essa virada nos acontecimentos. De qualquer forma, lembrei de perguntar a ela sobre isso na manhã seguinte. No café da manhã, morrendo de curiosidade, perguntei: Ei mãe, você tá de namorado novo? O que aconteceu com o Kevin? Ela disse que o Kevin estava bem, só que ele trabalhava muito e eles não conseguiam se ver tanto. Ela queria ganhar mais atenção, então conheceu o Rob. Isso me chocou tanto que eu disse: Mas você não pode fazer isso está errado, você é uma mulher decente. Essa reação parece ter deixado minha mãe muito zangada. Ela disse que isso era problema dela e que eu não deveria me envolver. Além disso, não era o que eu queria. Para dizer a verdade, eu só queria que minha mãe não ficasse sozinha e não que ela namorasse 2 caras ao mesmo tempo. Mas não havia nada que eu pudesse fazer, então agora era com ela. E isso se tornou sua rotina. Ela flertava no telefone com o Kevin e depois saía com o Rob. E no dia seguinte, ela fazia a mesma coisa, exatamente o oposto. Era difícil para mim aceitar o que estava acontecendo. Não era o que minha mãe havia me ensinado, mas ela parecia feliz, então eu tive que aturar. E aguentei, até que minha mãe me colocou no rolo dela.
Um dia, ela saiu e me disse que estava indo jantar com o Rob no Redbird, seu restaurante favorito, mas que o Kevin iria em casa. Então, me pediu para ligar quando ele chegasse. Em seguida, a mamãe diria para o Rob que a estavam chamando do trabalho. Assim, ela voltaria rapidamente para casa. Ela dizia: "Seja uma boa garota, eu vou sair do Redbird em 10 minutos." Eu concordei e pensei comigo: "Ok, mãe, você pediu." Eu estava descansando em casa quando a campainha tocou. Era o Kevin. Ele estava lá parado com um buquê de flores. Parecia um cara legal, e eu sentia muito pelo que minha mãe estava fazendo com ele. Claro, eu não ia ligar para minha mãe e avisá-la. Pelo contrário, eu disse ao Kevin que a minha mãe tinha uma surpresa para ele e que ela o estava esperando no Redbird. Sim, eu fiz isso. Aprontei para ela, mas tenho certeza de que fiz a coisa certa. Agora eu só tinha que esperar minha mãe voltar para casa. E ela voltou, furiosa. Começou a gritar comigo já na porta. Estava irada. Foi realmente dramático no restaurante e seus namorados quase começaram a brigar. Mas então perceberam que era tudo culpa dela e a chamaram de... Vou pular essa palavra. Ela gritou comigo. Como eu ousava me envolver nos relacionamentos dela e fazê-la parecer tão má? Eu sabia que mamãe ficaria brava por um tempo, mas depois tudo ficaria bem. No dia seguinte, aquele silêncio no café da manhã. Eu estava me arrumando para ir para a escola e a mamãe para ir para o trabalho. Saímos de casa e vimos algo surpreendente. Havia algo enorme escrito em vermelho no carro da minha mãe com tinta spray e dizia... novamente não direi essa palavra. O que mais seria escrito por um homem cuja namorada o traiu? Minha mãe chorava e gritava. Que vergonha! Eu queria tentar acalmá-la e disse que ia ligar para a polícia para que descobrissem quem foi. Mas ela me implorou para não fazer isso e disse: "Isso importa? Eu só posso culpar a mim mesma." Eu acho que naquele momento ela finalmente entendeu o que fez. Foi errado e desonesto, e agora esta é a sua redenção. Eu também me sinto um pouco culpada, afinal, o Kevin ficou com ela por minha causa. Se eu quisesse um relacionamento bom e saudável para minha mãe, não deveria ter feito isso através de um perfil do Tinder em primeiro lugar. E eu tenho medo que agora ela evite completamente qualquer relacionamento no futuro, e isso é triste. Não era isso que eu queria. Acho que tudo que precisamos fazer aqui é apenas aprender uma lição. O que você faz com outra pessoa acabará voltando. E se você está sendo injusto com alguém, prepare-se para ter problemas. Como você se sente sobre esse tipo de relacionamento? Quem estava certo, eu ou minha mãe? Conte pra gente nos comentários.